Olá, gente, tá começando agora mais um vídeo aqui do canal. Tô na quarentena. O vídeo de hoje segue a nossa linha de curiosidades e é sobre o remake da novela Chiquititas, produzido pelo SBT, exibido originalmente entre 2013 e 2015, que está sendo reexibida no canal comandado por Silvio Santos em sua faixa principal de novelas ali no horário nobre. E comigo aqui hoje, minha prima Raíssa, fã assídua da novela, tá vendo a novela no SBT e também na Netflix, onde as novelinhas infantis do SBT estão disponibilizadas. Olá, Raíssa, você será a nossa companheira do vídeo de hoje. Ok. Roda a vinheta então, ao som da música Remexe, cantada pelo elenco da novela. Mexe, mexe com as mãos. Mexe, mexe, mexe com... Curiosidade um. Em 1995, Cris Morena criou Chiquititas, uma telenovela infantil cujo roteiro seguia a história de Milagros, uma garota que se separa da mãe por seu avô e vai morar em um orfanato criado por ele para recebê-la, chamado Rincão de Luz. O drama estreou em 7 de agosto de 1995 na rede argentina Telef e sua exibição seguiu até 2001, quando Morena deixou a cadeia de televisão, devido às divergências entre ela e a emissora, que culminaram na transferência da novela para os domingos. De tal forma, a sétima temporada teve apenas 10 episódios. Aproveitando o Knou de sua produção, a autora escreveu e produziu Rincão de Luz, Rebelde Away e ainda Floricienta, através de sua produtora, a Cris Morena Group. Em 2006, a Telef e a produtora retomaram a parceria e assim nasceu a oitava temporada, que foi celebrada por ser comemorativa dos 10 anos da estreia da novela, que teve 170 capítulos. No Brasil, a temporada foi exibida em 2008 pelo Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. O último episódio da oitava temporada foi exibido em 11 de dezembro de 2006, totalizando 8 temporadas e 1.185 capítulos. Curiosidade 2. 2 anos após a estreia da obra argentina, o SBT firmou um contrato com a TLF em que diversas produções argentinas seriam adaptadas para que culminaria numa coprodução de uma versão brasileira da telenovela. Fernanda Souza foi escolhida para interpretar Milena, a versão brasileira de Milagros, apelidada como Mili, e Flávia Monteiro foi escalada como Carolina, que na trama original chamava-se Belen. Estreando em 28 de julho de 1997, Chiquititas conseguiu sucesso imediato entre o público infantil, alcançando médias de 12 a 18 pontos na medição do Ibope, chegando à marca de 6 milhões de telespectadores diariamente. Os álbuns com as trilhas sonoras da novela venderam mais de 1 milhão de cópias. Devido à sua extensão, a novela foi dividida em temporadas, e durante o período de transição entre essas temporadas foram exibidas as mexicanas Luz Clarita e O Diário de Daniela. O sucesso da história permaneceu por mais alguns anos. No entanto, a audiência começou a cair, passando a oscilar entre 9 pontos devido ao sucesso de Uga Uga, que chegava a marcar 43 pontos. Além disso, um contrato de Morena com a Telef encerraria-se em 2001, então o SBT acabou por decretar o fim da telenovela. Seu último capítulo foi exibido em 19 de janeiro de 2001, totalizando 5 temporadas e 807 capítulos, tornando-a a telenovela brasileira com mais capítulos. Curiosidade 3. Entre o período de término da trama e 2012, o SBT transferiu 20 telenovelas inéditas. Depois de Corações Feridos, a emissora anunciou que iniciaria o desenvolvimento de um remake de Carrossel, a versão original de 1989. Esta já exibida anteriormente pelo canal e que durante sua transmissão alcançou elevados índices de audiência. Carrossel então foi produzida e estreou em 21 de maio de 2012 e manteve uma média de 12,3 pontos na medição de público, catapultando a audiência da emissora no horário.
às 8h30 da noite, e que costumava marcar 5 pontos somente. A produção infantil também foi bem recebida pelos críticos televisivos, que destacaram a fidelidade ao texto mexicano e o resultado bem-sucedido da decisão de produzir uma versão de uma história já exibida. Curiosidade 4. Após o sucesso de audiência comercial de Carrossel, a diretora do SBT, Daniela Beirute, teve a ideia de continuar com a dramaturgia infanto-juvenil com o novo remake de Chiquititas, ou o inédito da mexicana Carita de Ángel. Mesmo com outros diretores se portando contra a ideia, os executivos da emissora aceitaram-na e começaram a produzir a primeira opção. O anúncio de que seria escolhida chegou à imprensa em setembro de 2012. Iris Abravanel encerrou Carrossel em outubro de 2012 e, após uma semana, começou a adaptar o texto de Chiquititas. Abravanel desenvolveu os primeiros 30 capítulos da telenovela em Orlando e os entregou em 13 de fevereiro de 2013 para a produção. O elenco se reuniu pela primeira vez na tarde do dia 18 e em 25 do mesmo mês as gravações se iniciaram. A entrada das famílias nos sets de filmagem foi vetada pela emissora, para, segundo Patrícia Kogut, evitar o falatório, a distração e as fotos postadas sem consentimento no Facebook, o que ocorria com Carrossel. As filmagens ocorrem nos estúdios 7 e 8, no CDT da Anhanguera, além da cidade cenográfica construída em janeiro de 2013 e que tem 1.140 metros quadrados. O preparador do elenco, Beto Silveira, comentou as gravações, entre aspas, com amor, carinho e respeito, gravando. As gravações costumam ter duração de 6 a 8 horas por dia e ocorrem também em feriados e fins de semana. O elenco tem pausas para comer, descansar e, no caso do elenco infantil, fazer as lições de casa. Cada capítulo teve um orçamento de aproximadamente R$20 mil e ao todo foram gastos R$54 milhões com a novela. Em entrevista concedida ao jornalista Daniel Castro, a autora disse que a telenovela não seria uma simples cópia da primeira versão. A trama ganharia um foco diferente, novos personagens e um novo arco dramático. Curiosidade 5. Diante da boa audiência e faturamento com produtos licenciados, o SBT decidiu esticar a novela até meados de agosto de 2015. No entanto, a emissora adotou uma estratégia pouco conveniente para os telespectadores. Para prolongar a duração da trama, o canal utilizou uma qualidade considerada exagerada de clipes e flashbacks nos capítulos. O fato rendeu algumas piadas por parte do público. Durante um webchat, a atriz Julia Oliver, intérprete da personagem Pata, revelou que a trama, apesar de já ultrapassar a marca de 400 capítulos, teve apenas 386 inscritos. As gravações foram encerradas no dia 28 de fevereiro de 2015, contabilizando 5.745 cenas feitas no Estúdio 7, onde foram abrigados os cenários do Orfanato Raio de Luz, 1.067 gravações na cidade cenográfica e 5.763 cenas no Estúdio 8 e 1.728 gravações externas. Curiosidade 6. Os textos para o elenco infantil da telenovela se iniciaram em novembro de 2012, ao mesmo tempo que agências de atores mirins começaram a fazer testes falsos, enganando os responsáveis das crianças envolvidas. Em seguida, o SBT afirmou que apenas a emissora faria os testes. Em 22 de janeiro de 2013, o preparador de atores Beto Silveira, que também participou na preparação do elenco da primeira versão, foi recontratado. Junto com Silveira, a diretora de elenco Márcia Ítalo, o preparador Ariel Mochi, a psicóloga Rosa Walshberg, a fonoaudióloga Camila Mertelli, a professora de canto Maria de Diniz e o coreógrafo Eudoxo Júnior completaram a equipe. As atrizes Fernanda Pontes e Tami de Calafiore realizaram um teste para interpretar a protagonista Carolina
Correia, mas por fim o papel ficou com Manuela do Monte. Manuela disse que não assistiu à versão de 1997 e que usou experiências da sua vida para interpretar sua personagem. Ela também disse em entrevista para a revista Caras que, na época de edição, pensou em fazer teste para ser uma das internas do orfanato e que, ao ser escolhida para interpretar Carol, realizou um sonho. Larissa Manoela, que interpretou Maria Joaquina em Carrossel, renovou o contrato com a SBT em novembro de 2012 e havia sido escalada para interpretar Fran na segunda fase da telenovela, mas acabou sendo desligada do elenco pouco tempo depois, devido a outros projetos, como a produção do seu álbum, que foi distribuído através da Deck Disc. Juntamente a isso, a personagem também foi descartada da trama. Gerson, Amadeu, que interpretou o chefe Chico na primeira versão da telenovela, foi convidado para repetir o papel na refilmagem, mas recusou por estar contratado pela Rede Globo e com isso já estava gravando a novela Flor do Caribe, indicando o ator João Acaiabe, saudoso, para desempenhar o personagem. Uma grande parte do elenco infanto-juvenil da novela já havia trabalhado em diversas produções da Rede Globo. O elenco completo foi divulgado pela emissora paulista no dia 7 de fevereiro de 2013 e apresentado em 23 de abril. Curiosidade 7. O orfanato, o Raio de Luz e o Café Boutique são os cenários da maior parte da trama. O prédio do orfanato é o principal de toda a estrutura montada pela emissora. Com o auxílio de computação gráfica, foi possível apresentar maior profundidade e tamanho para cada ponto deste e de outras construções, as quais se limitam às fachadas. As cenas internas são filmadas nos estúdios 7 e 8. As casas próximas ao abrigo refletem num padrão arquitetônico de bairros históricos de São Paulo, como aos próximos do centro do município. Sobrados de 2 andares e outros terrenos remetem ao estilo do século XX. Garagens, por exemplo, não existiam. Os carros ficam estacionados na própria rua. A casa da personagem Carol é onde os funcionários do café se reúnem. Também são cenários recorrentes a mansão da família Almeida Campos, onde ocorrem as cenas de Gabriela, Carmen, José Ricardo, e a casa onde Eduardo e Maria Cecília moram. O Café Boutique na telenovela é um arranha-céu, enquanto na cidade cenográfica possui apenas 2 andares. Com a projeção gráfica, a equipe do SBT acrescentou mais alguns andares. O piso térreo do prédio se subdivide no café e na recepção do edifício da família Almeida Campos. A recepção é um dos únicos pontos de toda a cidade que remete ao ambiente como tal. Por fim, dando sequência à rua onde está localizada a cafeteria, são encontradas lojas e clínicas, com aspecto contemporâneo e, de acordo com João Gabriel Batista, do Na Telinha, abre aspas, similar às ruas de bairros nobres paulistanos como os Jardins. Calçadas mais amplas numa rua arborizada dividem espaços com fachadas de sapatarias, lojas de roupas, clínica de estética e uma galeria de arte. Todas elas contam com uma pequena profundidade, o mobiliário que se limita ao necessário para que tais ambientes pareçam críveis. Também houve cuidado na escolha da tipografia e na identidade visual de cada uma das lojas, de forma que cada uma delas tenha o logotipo e cores adequadas ao ramo que pertencem. Tais cuidados foram tomados ainda que boa parte dessas instalações não faça parte da história. O uniforme das internas do Raio de Luz são caracterizados pelos tons azuis, além de outras cores nas mangas. Uma caracterização da telenovela são as histórias da personagem Millie, que receberam a animação da equipe do SBT. Curiosidade 8. Carla Dias, que participou da versão que foi ao ar entre 1997 e 2001 de Chiquititas, revelou na casa do Big Brother Brasil 2021 o motivo de ter deixado a produção antes de seu fim. Durante uma conversa registrada no reality show da Rede Globo, ela contou que o motivo de sua saída foi o medo de estar longe da família quando o mundo acabasse no ano 2000.
Era a época em que se falava muito sobre o bug do milênio e profecias apocalípticas sobre a véspera do século XXI. Ela deixou a novela no ano de 1999. Entre aspas, todo ano minha mãe me perguntava se eu queria continuar e lembrou que viviam falando daquela história de que o mundo iria acabar. Disse que eu queria parar. Pensei em ficar mais tempo com a minha família, mas não disse para ela que tinha desistido por isso. Depois disso, a atriz só voltou ao ar em 2001 na novela O Clone. Curiosidade 9. O elenco interpreta o tema da abertura da telenovela Remex, que é baseado em Rechufas, canção usada na versão argentina. Como é notado por Fábio Garcia, do portal Coisas de Novela, que atualmente tem um canal no YouTube, né, o Coisas de TV, onde apresenta os vídeos ao lado de Larissa Martins, a letra sofreu ligeiras alterações. Entre aspas, dá para reparar que a música está com uma letra ligeiramente diferente, além de ser tocada numa velocidade um pouco mais baixa. Talvez seja para que a letra fique bem clara na cabeça das pessoas, ao contrário das canções antigas de Chiquititas que eram quase impossíveis de se descobrir o que as meninas estavam cantando. Seja pela gritaria desenfreada das crianças ou porque as televisões daquela época não possuíam recursos bons para transmitir um som menos abafado, comentou. Produzida pela emissora, a vinheta que se inicia a telenovela começa com Dani brincando de amarelinha. Então, segue para as garotas do orfanato Raio de Luz, imaginando que estão numa tempestade, e depois numa barca. O vídeo termina com todo o elenco dançando e cantando os versos da música. Wesley Ferreira, do O Canal, diz que o SBT lançou a abertura e pressionou pela qualidade e efeitos em 3D. Já Gabriel Wacker, do Na Telinha, notou que a vinheta foi digna do padrão Globo de qualidade. Wallace Carvalho, do MSN, citou que a abertura nem aparenta ser criada pela emissora, destacando que a ideia de mostrar o poder da imaginação das crianças casou perfeitamente com a proposta da telenovela. Jorge Brasil, da revista Contigo, comentou, entre aspas, o SBT está dando banho na Globo no que se refere à abertura das telenovelas. A de Carrossel já era uma graça, e a de Chiquititas também é muito simpática e criativa. Parabéns! Uma nova versão da abertura é transmitida desde o dia 12 de maio de 2014, contendo os 25 atores mirins da trama. A telenovela ganhou o prêmio de melhor abertura no Promax Latin América no ano de 2014, na categoria. Também concorriam Globo com a abertura da Fórmula 1 e a Record TV com a abertura da novela José do Egito. Curiosidade 10. Pouco antes da estreia, a autora do folhetim Iris Abravanel comentou que equilibraria temas densos como bullying e abandono com música e mensagens de esperança. O bullying é o tema que a autora já havia incluído em trabalhos anteriores, como em Carrossel, que o personagem Cirilo sofria racismo de sua paixão, a Snob Maria Joaquina. Ambos personagens foram bastante comentados à época da exibição. Foi revelado por João Fernando, do estado de São Paulo, que a telenovela também trataria de temas na internet. A escritora chegou a comentar o assunto dizendo que ela trataria sobre a mudança na vida das crianças que se envolvem demais com o computador e se esquecem da família. Vai ter blog, essas parafernálias todas. Não dá para deixar de fora as crianças que estão conectadas. Iris também disse que não fez muita pesquisa para fazer os textos dos órfãos. Curiosidade 11. Da mesma forma que Carrossel, foram lançados diversos produtos para divulgar o folhetim. De acordo com o diretor comercial do SBT, Glenn Valente, inicialmente seriam 350 tipos de produtos licenciados com a marca e a estimativa era que se superasse a marca de 500 produtos, número superior à novela exibida anteriormente, onde foram 350 produtos. Entre aspas, estamos prevendo que Chiquititas gere mais de 500,
350 itens de diferentes tipos. Desde o ano passado estamos fazendo o planejamento comercial da novela e temos certeza de que números vão superar os ótimos resultados de Carrossel, comentou Valente. Primeiramente foram vendidos 40 produtos contra 30 da novela anterior, e os outros começaram a ser vendidos ao longo da trama. O faturamento esperado era de mais de 100 milhões de reais, marca ultrapassada ainda no primeiro ano da novela, chegando a ter crescimento de 25% em relação à antecessora Carrossel. Chiquititas estreou com 5 cotas de patrocínio vendidas. As mesmas empresas que patrocinaram a novela anterior também contribuíram com esta. São elas: Omo, Lifebol, Vim, Chamito e Cacau Show. De acordo com a emissora, não será utilizada nenhuma criança na ação de merchandising. Dentre os produtos licenciados, foram lançados bonecas, materiais escolares, brinquedos diversos e decoração para festas. A rede de fast fashion C&A fechou parceria com a SBT e produziu uma linha de roupas baseada nos personagens da novela. Ela foi desenvolvida em março e lançada em novembro de 2013. A editora Panini licenciou o lançamento de um livro ilustrado, enquanto a editora Abril lançou uma revista oficial da trama, com entrevistas e fotos, e a Online Editora ficou responsável por produtos lançados, como livros e revistas educativas. Todos os produtos, além de vendidos nas lojas por todo o país, podiam ser obtidos através do SBT Store, a loja oficial da emissora criada em parceria com a Band Up, empresa especializada em lojas virtuais customizadas. Curiosidade 12. O elenco da versão de 1997 reagiu bem à refilmagem. A atriz Flávia Monteiro, que interpretou Carolina na versão original, disse ter certeza de que seria um sucesso. Entre aspas, eu tenho certeza de que será um grande sucesso. Eu espero que eles mantenham a magia e a sensibilidade. É importante não perder o lúdico e a alegria que existia, comentou. Fernanda Souza, que também demonstrou pensamentos positivos com a nova versão, estatou que Chiquititas foi um trabalho muito bonito e que as adolescentes e as crianças de hoje estão precisando. Era uma novela muito inocente em tudo, na história, nos cenários, nas músicas e nos figurinos, e essa inocência que está em falta hoje em dia. Quanto à interpretação de Millie, ela disse que foi um papel muito especial para si, e que tinha certeza de que marcaria a vida da atriz que interpretasse no remake. Fernanda também conheceu Giovanna Grigio, intérprete de Millie, e a desejou toda a sorte do mundo. Já o humorista Nelson Freitas, que fez o papel de Dr. Fernando, disse que a novela com certeza trará bons resultados, mas não terá a força da original. Curiosidade 13. A novela foi reprisada cerca de 2 vezes, uma em 2016, onde seu último capítulo foi exibido em 2019, e uma que está no ar desde julho de 2020, no lugar de As Aventuras de Poliana. A novela teve vários CDs e DVDs de músicas lançados. Foram eles Chiquititas, Chiquititas Video Hits, Chiquititas Volume 2, Chiquititas Video Hits Volume 2, Chiquititas Remix, Chiquititas Video Hits Volume 2 e o DVD Chiquititas Video Hits Volume 4. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado de todo o conteúdo mostrado. Agora a gente se encontra nesse final de semana, será postada uma enquete no Instagram e você é de casa irá decidir qual será a novela entre as duas que serão postadas que terá o vídeo aqui no canal. Será o confronto, finalmente esse confronto irá ao ar, cheia de charme, enfrentando Cordel e Cantado, dois grandes sucessos da década de 2010. Muito obrigado pela sua companhia, forte abraço, beijão, saúde, até a próxima. Tchau, gente!